Declaração de Imposto de Renda 2024. E aí, você já separou toda a sua documentação? Tá tudo organizado ou vai deixar para a última hora? Olá, se você não me conhece, eu sou Gessé, diretor e contador aqui na Contabilidade Lobato. Neste vídeo, nós vamos abordar os principais pontos que você precisa se preparar e se organizar para não deixar tudo naquela correria de última hora, entregar a declaração zerada ou, pior ainda, esquecer do prazo e pagar multa. Quero compartilhar com vocês alguns detalhes para você começar a ir se organizando. O primeiro ponto que vamos abordar é se você já entregou ou se será a primeira vez que você irá fazer a sua declaração. Se for o seu primeiro ano, você tem que atentar no seguinte: os dados pessoais, ali o seu RG, o seu CPF, o seu comprovante de residência, e também fazer um detalhe ali, a explicação para quem for fazer a declaração, qual foi a sua função que gerou esse rendimento, qual foi a sua atividade exercida, para ele identificar a qualificação. Se você já fez a sua declaração no ano anterior, basta você levantar essa declaração e validar o que você vai precisar atualizar ou mudar, ou incluir do que aconteceu de mudanças no decorrer do ano de 2023, certo? Então vamos lá. Eu tenho dependentes ou eu não tinha dependentes e esse ano vou precisar colocar os meus dependentes. Um detalhe é, se você é casado, reside com outra pessoa e essa pessoa for colocar o dependente na declaração dele, não pode ser feita nas duas declarações. Então, deve decidir quem vai declarar como o dependente. E os dados desse dependente? Basicamente, o que é? Também os dados de RG, CPF, e você vai informar qual o grau de parentesco desse dependente, tá? Aqui um detalhe, tem que ser pessoas que mora e reside com você, que você consiga comprovar que de fato ele é o seu dependente. Partindo para o próximo item, seria a questão dos comprovantes, informes de rendimento. Nada mais é do que aquele documento que prova que você teve o ganho do seu salário, de um aluguel, ou se você é sócio, teve prolabore, lucros, né? Então você vai levantar esses informes de rendimento. Se você é uma pessoa registrada, CLT, basta você procurar o seu RH, claro que ainda não deve estar disponível, porque esses informes a Receita irá liberar o sistema para que as empresas declarem os informes a partir do próximo mês, tá? Mas já fica aí no seu checklist que você vai ter que buscar esse informe de rendimento para juntar com os demais documentos. Assim também vai ser os informes que você vai ter que levantar no seu banco, se você tem uma conta corrente, uma poupança, tá? Ou de investimentos, você deve levantar em todos os bancos que você teve conta, aplicações no decorrer do ano de 2023, tá? Um detalhe também importante, ainda falando de renda, tem pessoas que é autônomo ou recebe aluguel, deve-se levantar também esse carnê-leão, que se você fez o carnê-leão, se você recolheu o carnê-leão, você vai buscar lá no teu programinha a relação de mês a mês que você calculou e qual foi a guia de R que você pagou sobre aqueles rendimentos. Eu recebo pensão alimentícia também. Nesse caso, você também deve relacionar para quem for fazer a sua declaração de imposto de renda, qual foi o valor mês a mês para juntar nessa documentação. O próximo ponto que vamos falar seria de comprovantes de pagamentos e doações, tá? Às vezes as pessoas acham que o importante é só declarar ali a renda, o valor que foi retido do imposto de renda e tá certo. Não, a declaração ela coberta diversas informações, dentre elas sobre pagamentos e doações. O que são esses pagamentos e doações? São os mais diversos, mas eu vou falar os principais aqui. Por exemplo, se você paga pensão alimentícia, você tem que relacionar, levantar no seu extrato a relação de mês a mês do valor que você pagou. Se você paga aluguel, você vai buscar junto à corretora que administra esse imóvel a relação dos pagamentos feitos. E com escola, com faculdade, você vai buscar junto à instituição também uma relação desses pagamentos efetivados, ou ainda o recibo, o boleto, que prova que você pagou. Você também tem os gastos médicos, dentista, psicólogo, clínicas, planos de saúde,
Ah, eu paguei consórcio, eu tive um processo judicial, eu paguei o advogado. E esses são os principais detalhes que você tem que levantar. Então é o recibo, a nota fiscal que comprove essa vinculação de pagamento, perfeito? O próximo ponto a falar seria o comprovante de aquisição, de compra e venda. O que seria isso? É tudo aquilo que você comprou ou vendeu de bens que estavam no teu nome. E aí você, por exemplo, comprou um veículo, você tem aquele documento que você fez a assinatura, o reconhecimento de firma no cartório. Se você comprou um imóvel, um apartamento, um terreno, você tem que ter a escritura que prove e contenha todos os dados que envolvam as duas partes, o comprador, o vendedor, as condições, as formas de pagamento, dentre outras situações, perfeito? Esse é um detalhe que não pode esquecer e passar batido também. E há um ponto importante a considerar. Se você comprou esse bem por um valor menor e vendeu ele por um valor maior, houve ali um ganho, uma evolução, precisa ser validado se ele não está sujeito ao ganho de capital. Se você fez esse cálculo de ganho de capital, ele tem que incorporar na sua declaração. Então tem que ser levantado a cópia do arquivo ou relatório que demonstrou estes cálculos, perfeito? O próximo ponto que vamos tratar seria comprovantes de dívidas e ônus. Eu devo informar isso também? Sim, você deve informar. A Receita, ela quer entender o seu grau de endividamento comparado aos seus rendimentos. Como que você levanta essas informações? Geralmente, se você fez um empréstimo, um financiamento, você vai buscar junto ao banco, a financeira, ele também vai te dar um demonstrativo. Se foi junto ao banco, da sua conta, naquele próprio informe que você já tirou para falar da sua conta corrente, dos investimentos, geralmente ele já consta ali também. Ou ainda, se você fez um contrato, firmou um compromisso de pagar determinado item, determinado bem, esse contrato também será o documento que vai dar norte para fazer a declaração de imposto de renda. Por fim, pessoal, deixei por último o item a tratar, que seria daquelas pessoas que também buscam aplicações e investimento na Bolsa de Valores. Você vai buscar ali junto ao seu cadastro que você tem na B3 ou na sua corretora que administra os seus investimentos, esses informes de rendimento, tá? E não esqueça de tirar ali também na B3 aquele relatório, aquele extrato de posição de ativos. Aquilo é muito importante, de preferência em Excel. Estamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, compartilha, curte, nos ajude a crescer o canal. E se tem dúvidas, coloque aqui embaixo que vamos responder para você. E até o próximo vídeo. Um abraço.